Boa noite, irmãos. Alguns me conhecem, outros não me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou Ivone Zambão Faria dos Santos. Vou completar 80 anos. Tenho estado com os irmãos há muitos anos, no princípio desse conhecimento, desse mover, chamado a obra de Deus, ao trabalhar do reino em nossas vidas. E Deus tem trabalhado em nossas vidas. Fui casada há quase 23 anos, quando meu marido faleceu. Ele foi um dos irmãos em Curitiba, que Deus começou trabalhando em nossas vidas de uma forma muito especial. Nós, quando nos convertemos, nós participávamos do grupo dos irmãos batistas. Fomos assíduos como servos do Senhor, como irmãos. Trabalhamos muito entre os irmãos batistas em diversas áreas, mas do tempo certo do Senhor, o Senhor quis mudar a nossa história. E com essa mudança, muitas coisas aconteceram novas para melhor, não para pior, para melhor. Quando nós estávamos entre os batistas, nós éramos casados há alguns anos já, tínhamos 3 filhas e compartilhávamos com os irmãos lá na Batista, até que meu marido tem um irmão e esse irmão tinha saído dentre os batistas e estava congregando com um grupo de irmãos novos, com um tipo de doutrina nova para nós. Não a doutrina que é uma doutrina nova para o mundo, mas para nós como batista era uma doutrina nova, conhecendo, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, esse mover que está na palavra em Efésios, que vai falar sobre que o Senhor levantou um grupo de homens no passado, chamado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós não conhecíamos essas coisas, mas meu marido foi um homem que sempre levou as coisas muito a sério e ele começou a indagar dentre os irmãos, entre os batistas, o porquê estas coisas não funcionavam no nosso meio, como batistas. E os irmãos começaram a se preocupar e disseram que esse não era o mover dos batistas, e eles começaram a dizer ao meu marido que nós procurássemos um grupo de irmãos que pensassem como nós estamos vendo agora. E o Senhor, no seu agir, no seu operar, levou meu marido a estar com meu cunhado. E meu cunhado estava já congregando com esses novos irmãos, onde meu marido esteve pela primeira vez entre esses irmãos em São Paulo, e ali ele conhecendo algumas coisas que ele não sabia, ele ficou muito admirado, porque naquela noite um dos irmãos que estava ali disse que tinha tido uma visão com a pessoa do meu marido e viu uma situação que o meu marido realmente estava passando. E ele ficou muito admirado com aquilo, e isso o estimulou mais a buscar mais ao Senhor. Quando ele voltou já informado que aqui em Curitiba tinha um irmão que tinha vindo do Rio de Janeiro e que estava trabalhando com um grupo de irmãos bem novinhos, que estavam reunindo em casa, e esse irmão se chamava, e ainda ele vive, por certo, chamava-se Jaeber Policarpo. E esse irmão trabalhou muito com esses irmãos, e alguns irmãos do Rio de Janeiro, naqueles dias, tinham vindo a Curitiba para batizar esses novos irmãos. Quando meu marido voltou de São Paulo, ele foi em busca desses irmãos. E ali começou uma nova etapa na vida, primeiro do meu marido. Começou ele a estar entre esses irmãos. Eles eram irmãos bem simples, bem pobres, irmãos que não conheciam nada da palavra de Deus. Uns vinham do espiritismo, da feitiçaria,
outro do catolicismo, e Deus foi nos unindo a esses irmãos. E nós começamos devagarinho a nos congregar. Eu continuava ainda firme na Batista. A primeira revelação que o Senhor me deu foi acerca do véu. E foi muito impactante na minha vida o cobrir a cabeça para orar e profetizar. E quando eu ia aos cultos na Batista, eu levava uma cobertura, colocava um véu na minha cabeça, então se destacava de todas as irmãs na Batista. E eu comecei a entender que a mulher tem um trabalho especial na igreja, mas que não é de ensinar. Naqueles dias eu ensinava já as crianças. E eu entrei em grande combate por causa dessas posições. E o Senhor foi falando comigo até que o Senhor foi me cativando e nós começamos devagarinho nos a juntar com esses irmãos ali no Portão, que é um bairro da cidade de Curitiba, e nós começamos a nos ajuntar com esses irmãos. E a nos ajuntarmos, o Senhor foi acrescentando coisas que para mim era novidade, mas que era algo muito especial, porque era o início de uma nova fase das nossas vidas e da vida da igreja. E ali começamos a aprender do Senhor o que era visão, o que era profecia, o que era língua estranha, o que era cânticos espirituais, o que era também a interpretação de línguas. E nós entramos numa nova experiência espiritual. Aí no começo nós cantávamos do cantor cristão, os cânticos que conhecíamos eram do cantor cristão, outro da harpa cristã, que é da Assembleia de Deus, mas os cultos eram movidos com muita alegria, muito regozijo. Houve um tempo de grande bonança espiritual, tanto para nós quanto para os novos irmãos. E o irmão Alírio, que foi um dos irmãos que congregava conosco na Batista, foi um dos primeiros que saiu da Batista e nos acompanhou. Foi um irmão que se tornou presbítero entre nós também, um irmão que trabalhou muito, e nós louvamos ao Senhor porque o trabalho dele permanece, como daqueles irmãos do princípio, todos os irmãos que trabalharam, permaneceu aquilo que o Senhor deu. Nós continuamos a caminhar com os irmãos, até que os irmãos não entendiam como poderiam batizar irmãos se não fosse um pastor, se não fosse alguém já com imposição de mãos. Então, quando nós começamos a nos reunir nesse lugar, numa casa, esse mesmo moço que veio do Rio de Janeiro, chamado Jaeber, ele mesmo foi em busca do irmão que foi espiritualmente pai dele na fé, o irmão Aniceto Mário Franco. E o irmão Aniceto veio para Curitiba juntamente com a família. Eles vieram com alguns sacos, alguns poucos pertences de um lugar quente para um lugar muito frio, para um lugar que não tinha nenhuma condição, quase. E eles ficaram ali naquele tempo. Então, Deus foi nos trabalhando e com o passar dos anos, Deus foi trabalhando, a igreja foi acrescentada, os irmãos foram crendo, outras pessoas foram vindo, até que saímos lá do bairro do Portão e viemos para o bairro do Hugo Lang, onde a nossa casa, primeiro foi a casa que o irmão Aniceto com a família alugaram. Naquele lugar, o irmão Aniceto teve muito tempo, nós estivemos reunidos naquela casa, naquele lugar, onde o Senhor foi acrescentando de muitas pessoas, de muitos lugares do Brasil, vieram nos conhecer, estiveram conosco. Até então, ainda éramos um povo chamado da restauração.
eles entendiam que o mover que Deus tinha começado na vida deles era um mover de restauração e eles precisavam manifestar isso aí. Mas com o passar do tempo, esses irmãos que começaram livres no espírito, começaram a se organizar e se tornaram uma organização. E quando eles se tornaram uma organização, nós começamos a meditar que nós já tínhamos saído das organizações e que nós não podíamos nos meter novamente numa nova organização. Então foi rompido naquele tempo esse vínculo que havia com o Rio de Janeiro, com São Paulo, nessa posição de restauração. A restauração era eles defendiam a doutrina, o pão da ceia era sem fermento, com vinho. Eles defendiam que era o ósculo santo, eles defendiam que a mulher precisava usar roupa decente, mais abaixo da canela, com mangas compridas. Eles defendiam que as mulheres não podiam falar na igreja. Eles defendiam algumas ideias e que foram muito sérias, mas muito importantes para nós naquele princípio. E aos poucos o Senhor foi nos abrindo os olhos e foi nos libertando, e nós alcançamos a graça de podermos continuar. Aí a igreja em Curitiba cresceu bastante e começamos aí num trabalho mais de evangelização para outras cidades. Foi quando o irmão Aniceto ficou com os irmãos em Curitiba, que já estava um grupo bem grande, vieram muitos irmãos de denominação, se congregaram conosco, ficaram conosco, muitas pessoas foram salvas. Tamandaré foi uma das cidades que foi alcançada. Ali tem a igreja local, na cidade de Tamandaré, onde tem presbíteros, tem pastores, onde tem irmãos, um grande número de irmãos. Depois de Tamandaré, o Senhor nos trouxe para São José dos Pinhais, onde também foi começado um trabalho de evangelização. E nesse trabalho se abriu na casa de um homem que era bêbado, mas a mulher aceitou o Senhor Jesus e queriam cultos na sua casa. E através dessa mulher, foi alcançado a mãe dela, que fazia parte já de um grupo anterior. E esse grupo foi alcançado, desse grupo saiu essa irmã e outros irmãos, e a igreja começou a se reunir, e o Senhor nos tirou de Curitiba, do Gulang, para trabalharmos com os irmãos em São José dos Pinhais. E ali nós começamos a trabalhar, muito trabalhamos, meu marido, eu, meus filhos, trabalhamos por 1 ano e 2 meses em São José dos Pinhais. Alugamos uma casa e ali nós tínhamos culto na nossa casa, juntamente com os irmãos. Grandes coisas Deus fez na cidade de São José, e Curitiba continuou se reunindo, e os irmãos de Curitiba continuam firmes, fortes do Senhor, e temos assim estado sempre juntos, os irmãos Jair, irmão Juvenal, irmão Aniceto e outros irmãos mais antigos, irmãos Ernesto Jansen, outros irmãos que estiveram conosco, alguns já dormem no Senhor, como o caso do irmão Jair, o caso do irmão Aniceto. Nós tivemos esse tempo muito precioso. O irmão Alírio foi enviado para Tamandaré, onde um jovem tinha se convertido, tinha sido batizado, Jorge Sarturi, e o Jorge Sarturi se converteu e o desejo dele foi pregar o evangelho para os seus tios. E com os seus tios, o Senhor deu graça e a família toda veio a Cristo, e ali começou uma nova igreja em Tamandaré. Começou em Marmeleiro, há muitos anos passado, há uns 45 anos mais ou menos passado. E hoje nós temos ali um grupo de irmãos muito preciosos
que foi trabalho árduo do irmão Alírio, do irmão Aniceto, do irmão Jair, de outros irmãos. Depois aí, os irmãos ali foi acrescentado o irmão Valdemar, irmão Antônio, e outros irmãos foram acrescentados. Hoje são irmão Otevir, irmão Mário César, José Cordeiro, Zadok, ou um outro irmão mais jovem, que estão ali, tem presbítero, tem diáconos. Nós louvamos ao Senhor. E São José dos Pinhais, ele continuou, nesse período o Senhor nos mandou para o Paraguai. Nós estávamos com a igreja trabalhando aqui em São José dos Pinhais, o Senhor nos enviou para o Paraguai. Ali no Paraguai começamos um trabalho pioneiro. Os irmãos eram todos de denominação, mas eles estavam sem proteção, eles estavam sem cobertura da própria denominação, eles estavam todos afastados, alargados. E quando nós fomos chamados pelo Senhor para irmos ao Paraguai, permanecia naquele lugar somente 2 ou 3 irmãs que oravam todos os dias. Faziam 2 anos que elas estavam orando num local que no passado eles chamavam igreja, e essas irmãs oravam para que o Senhor restaurasse a igreja conforme eles entendiam. E o Senhor nos enviou ao Paraguai. E lá no Paraguai nós ficamos morando por 5 meses com a família, e mais um mês o meu marido ficou entre os irmãos. E o Senhor nos deu graça. Ali no Paraguai, quando fomos mandados, eu perguntei ao irmão Aniceto: irmão, mas se vocês são um ministério só, você e o irmão Jair, por que o irmão não vai também? Ele disse: irmão, vocês vão e nós vamos ficar aqui no Brasil. E nós fomos para o Paraguai com a nossa família. Nós fomos em 2 combis, uma levando nossos filhos, a família, e outra levando alguns pertences. 5 meses depois, o trabalho estava pronto, aleluia. O Senhor levantou presbítero naquele lugar para cuidar das ovelhas, porque eram bastante ovelhas. Todas foram buscadas, estavam na bebedeira, estavam na prostituição, estavam sem ânimo, estavam desalentados, mas o Senhor os trouxe de volta. E a igreja se tornou linda ali no Paraguai. E nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque o testemunho do Senhor ficou no Paraguai. Nesse tempo que estivemos lá, conhecemos o irmão Gino, conhecemos alguns outros irmãos, o irmão Heleno, Frutos Bolanhos, conhecemos o irmão Mário, e conhecemos outros irmãos. E a igreja está firme no Paraguai, quando o Senhor nos mandou de volta para o Brasil. E quando voltamos para o Brasil, irmãos, nós voltamos e ficamos na casa de um irmão em Vitimarsum por quase 29 dias. Nesse período nós tivemos algo muito especial. Meu marido ficou ainda no Paraguai por mais um mês e nós viemos com a família de volta. Fomos com 2 Kombi e na volta voltamos com uma Kombi só, porque os nossos pertences nós repartimos com os irmãos no Paraguai. E grandes coisas o Senhor fez, o testemunho do Senhor está diante dele mesmo no Paraguai. E nós louvamos ao Senhor pela nossa caminhada. Nós mudamos muitas vezes de casa, de lugar, para a obra do Senhor. E agora são passados anos, já Deus nos tem trazido depois de volta do Paraguai. E no Paraguai, voltamos para o Brasil e ficamos na casa de um irmão alemão. Nesse tempo ficamos ali naquela casa, eles nos receberam,
Foi um tempo de refrigério, um tempo de conhecer o Senhor de uma forma diferente. Deixamos ali a nossa vida, o nosso testemunho. E quando faltava um dia, nós tínhamos ganho aqui entre os irmãos um saco com lã de carneiro. E esse saco nós levamos também para o Paraguai para fazer um acolchoado. O saco foi com a lã e o saco voltou do Paraguai. Trouxemos para Vitimarsum, onde esses irmãos moravam. E ali a irmã fazia acolchoado de lã. E estávamos ali já 28 dias. E o Senhor falou àquela irmã, naquela madrugada: faça o acolchoado da minha serva, porque o meu servo vai chegar. Nós vivemos tempos muito preciosos, irmãos. Naquele tempo, naqueles dias, quando terminamos o acolchoado no 28º dia, no 29º dia pela manhã, meu marido chegou. E dali, irmãos, nós fomos para Cruzeiro do Oeste. Em Cruzeiro do Oeste, começou uma nova etapa das nossas vidas, irmãos, com muito sofrimento, com muita luta, com muito combate. Conhecemos o irmão Adonias, conhecemos outro irmão que já dorme também no Senhor, outros irmãos que dormem no Senhor. E ali a igreja estava passando por uma fase muito difícil quando nós chegamos em Cruzeiro do Oeste. Em Cruzeiro do Oeste, a igreja estava com 5 presbíteros, mas de repente eles deram lugar às trevas. E eles começaram a se desacertar e a situação ficou muito difícil da igreja. Nesse período, o Senhor nos mandou para lá, até que as coisas se normalizaram. E louvamos ao Senhor, porque a igreja permanece em Cruzeiro do Oeste. Nós louvamos ao Senhor, irmãos. Nesse período que nós estávamos lá, muitas batalhas, muitos combates passamos, mas o Senhor nos ajudou em todos os momentos. Voltamos, aí o Senhor mandou para que voltássemos a Curitiba, para ajudar os irmãos em Curitiba. E nesse período nós conhecemos a família do Osíris, conhecemos o Birajara, o irmão Júlio Kepp, conhecemos outros irmãos. O irmão Valdemar veio para Curitiba também, morar aqui. E nós começamos a trabalhar juntos aqui com os irmãos. E saímos todos os dias, eu e meu marido, pela manhã, a visitar os irmãos. E eram bastante irmãos, então saímos, visitávamos os irmãos todos os dias até voltarmos para casa. Quando o Senhor nos deu uma experiência nós tínhamos um terreno onde moramos atualmente, e o Senhor nos deu uma experiência de comprarmos uma casa antiga, desmanchamos a casa, construímos aqui, e os irmãos começaram a perguntar: por quê que os irmãos vão embora de Curitiba se há tanta necessidade de irmãos nessa cidade? E o Senhor falou que tinha nos enviado para São José dos Pinhais e que a igreja de Curitiba teria uma prova, possivelmente do amor dela para conosco. Aqui nós viemos para São José e começamos a trabalhar novamente com os irmãos da igreja, mas já com uma outra fase, uma outra etapa de irmãos. E estamos aqui, irmãos, já há alguns anos. Nesse período, o Senhor recolheu meu marido e nós voltamos para Cruzeiro do Oeste como família. Ficamos ali alguns anos, ali teve filho que casou. E no tempo do Senhor, Ele nos mandou de volta para São José. E aqui estamos, irmãos. Aqui nós estamos há alguns anos no Senhor, esperando. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas,
Muito temos alcançado do Senhor, temos crescido no Senhor, louvamos ao Senhor, continuamos, temos irmãos amigos, irmãos companheiros, e sabemos que a nossa caminhada ainda não findou. De alguns irmãos já findaram, mas a nossa ainda não findou. E eu louvo o Senhor, irmãos, porque a caminhada do cristão é uma caminhada por fé. E quando é por fé, a gente não vê nada, a gente somente espera que o Senhor haja, e Ele tem agido, irmãos. Eu louvo o Senhor, eu engrandeço o Senhor, porque o Senhor é bom. Que Deus vos abençoe, que vos guarde, que os faça próspero. Continuem firmes, Senhor, no Senhor, porque vale a pena. Ele é maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.